Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, permita, Senhor, que teus mensageiros sagrados aqui se façam presentes e que possam Cristo Jesus acolher encarnados e desencarnados, que de onde vier e como vieram, Senhor, encontrará paz, o amor e, acima de tudo, Cristo Jesus, a luz da verdade na consciência, para dissipar as trevas das ilusões, dos fanatismos e dos conceitos e preconceitos que se enraizaram na alma e que ofuscam a lucidez espiritual. Amado Cristo, que possa abençoar esta casa de amor, cada trabalho, os trabalhadores que são representantes, Senhor, da tua vontade, e que possam estes servos dos teus servos espelharem a tua imagem. E em cada atividade que praticar, seja um reflexo vivo, Senhor, da tua vontade. Rogamos, Cristo Jesus, que teus benfeitores amigos possam ir no lar, na família e nos familiares de cada um aqui representado e auxiliá-los, Senhor. Dissipar os conflitos, iluminar, Senhor, a consciência, dissipar, Senhor, as trevas que fomentam os vícios, as discórdias, brigas, as separações, e fazer, Senhor Jesus Cristo, renascer no coração de cada um, Senhor, o amor, a fraternidade e o perdão. Ó Cristo Jesus, por misericórdia, Senhor, convidai aqueles que fomentam o mal, que são espíritos que ainda se comprazem na perversidade, atormentam o lar e a família, a serem trazidos para esta casa, evangelizados e também, Senhor, esclarecidos, encaminhados aos hospitais sagrados do plano maior. Rogamos, Cristo Jesus, que possa abençoar o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento não só sacie o corpo, mas que ele possa também alimentar nossa alma, e nele esteja impregnado todas as substâncias do teu amor. Coroai de bênção todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse até nossas mãos. Ilumine-os. Rogamos, amado Jesus, que tuas mãos sagradas se estendam sobre este caderno de amor, e todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem, recebam a visita da tua energia de luz. Fortalecidos possam vencer as intemperanças, os vícios, a preguiça espiritual e buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna, Jesus. Encontrando assim teus caminhos. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus, estenda tuas mãos nesse instante e permita também que os espíritos, conhecedores da medicina, da natureza, possam extrair das ervas medicamentosas os princípios energéticos e transformam, assim, estas simples águas no mais precioso medicamento, acasalando estes medicamentos com a tua energia sagrada, Jesus. E de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão, sejam colocados, Senhor, os remédios necessários para alívio das dores físicas e, acima de tudo, Senhor Jesus Cristo, para a cura das enfermidades espirituais, e possam transformar nesse instante em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ó Cristo Jesus, estendei sobre a colônia Santa Marta os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, a luz do teu amor. Estendei, Senhor, sobre nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem outros cultos, outras formas de expressões religiosas, à luz do teu amor. E que um dia possamos compreender tuas verdades, que somos todos irmãos. E que, unindo-nos na caridade, possamos vivenciar a fraternidade santa de uma grande família espiritual, como irmãos em Cristo Jesus, Filho do mesmo Pai. Rogamos pelo nosso país querido, esta nação abençoada, que a luz do teu amor, Senhor, derrame sobre esta pátria do Evangelho, este coração do mundo, que é o nosso amado Brasil, sobre os nossos governantes sérios, éticos, honrados, honestos. Ilumine-os na condução desta nação. Abençoai, Jesus Cristo, a humanidade. Que a paz há de, Senhor, de estar no coração de cada companheiro e irmão em todos os recônditos desta humanidade. E que caminhemos, Jesus Cristo, em rumo à regeneração, sobre a luz da paz, do amor e da fraternidade universal. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Que a paz e a fraternidade possa nos abençoar e nos fortalecer. O único motivo desta casa existir chama-se fraternidade e caridade. Buscamos viver a fraternidade de Jesus sobre a dádiva da caridade. Caridade que é a maior caridade que possamos fazer para uma criatura. Não é dar um prato de comida, não é uma sacola de verduras, não é um prato de sopa fumegante, ou mesmo um passe que alivia as dores, não. A maior caridade é a instrução, é a sabedoria, é a verdade. Quando Jesus disse que busqueis a verdade, ela vos libertará, então encontrar a verdade, fazendo-se a liberdade de nossa alma, do nosso espírito, é a maior caridade, a instrução. Porque quando encontramos, chama-se sabedoria, a sabedoria de existir, de viver e de decidir, nós somos donos de nós mesmos. Nós soltamos as algemas dos hábitos enraizados em nós, arraigados. Nós soltamos as algemas do fanatismo. Nós libertamos das dependências psicológicas. Nós libertamos das dependências emocionais. Libertamos das dependências religiosas, da religião. Veja só, eu digo religião, não de religiosidade nem de Cristo. Porque as religiões, muitas religiões aprisionam. Eu nunca vi Cristo dizer que temos que ser aprisionados a um núcleo religioso. Quando passou aquela bela passagem da mulher pega em adultério, Jesus nos deu o exemplo claro de que a religião aprisiona e massacra. Pelos costumes da época, se uma mulher era surpreendida em adultério, aprisionava-se ela, levava para a praça pública, fazia a humilhação para ela e para aqueles que eram, lógico, os familiares dela, ele a apedrejava até a morte. Quando questionaram isso para Jesus, dizendo que na lei era obrigada a fazer aquilo, Jesus deu a maior lição de religiosidade, não de religião, não de dogma, não de fanatismo. Disse: se algum de vocês não tiver pecado, então atire a primeira pedra.
Ninguém atirou. Os velhos baixando a cabeça, saindo envergonhados, e os jovens depois. E Jesus perguntou àquela mulher: alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: eu também não. Vá e torne a não pecar mais, porque agora você tem a sabedoria. Compreende isso? A religião queria matar, massacrar aquela mulher, passar medo, aprisionar, colocar algemas, criando débitos muito grandes em todos os envolvidos, nos que são religiosos e nos que são os pecadores. Hoje, passado mais de 2000 anos deste grandioso acontecimento, deste grandioso ensinamento, ainda muitos estão aprisionados ao vínculo religioso e não da religiosidade, não de Cristo, não do amor, não da fraternidade. Ainda separa-se os homens, ainda diz: olha, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou umbanda, eu sou quimbanda, eu sou da Seixonoe, eu sou budista. Não, isso são designações de caminhada, mas não pode ser separação dos homens. Todos nós somos irmãos. E a religião que aprisiona, a religião é dos homens. Não é uma religião de Deus. Isso é uma verdade que nós temos que trazer para nós. É difícil? Sim, é difícil. Porque é lutar contra nossas próprias concepções e hábitos. Mas se assim nós não fizermos por conta própria, a natureza fará por nós. E como que a natureza faz a mudança em nós? Através da simples palavra chamada dor. Primeiro nasce a insatisfação, o inconformismo. Muitas vezes transformam-se em revoltas, decepções, e muitas dessas vêm acompanhado com um balaio de dor. Aí a dor faz a gente se libertar. Não é? Compreende isso? Então é melhor que a gente hoje, com a capacidade intelectual que já temos, de nos libertar antes que a dor chegue, né? Isso é igual quando vai chover, você fala: olha, não quero molhar, porque talvez eu vou pegar um resfriado, e você pega o guarda-chuva. Isso não é uma sabedoria? Sim. Isso não é uma prevenção? Você não vai molhar e depois ficar 7 dias aí, né, passando muito mal, né? Entre o segundo dia e o quinto dia passando muito mal, que é o estágio mais profundo da evolução da enfermidade, de uma gripe, de um resfriado, e depois a debilidade do corpo, e depois a decadência para poder fazer a ascendência, ou retornar-se ao equilíbrio da saúde. Aí usa o guarda-chuva. Isso chama sabedoria. Então eu acredito que hoje nós estamos vivendo uma época de sabedoria que podemos prever com toda a razão, a lucidez, os acontecimentos, as coisas, para nos fortalecer antecipadamente. Né? No livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala sobre a vida espírita, pergunta assim: como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? Falando ainda do espírito que quer nascer na terra, faz suas escolhas, não é? A hora que você pensa assim: poxa, eu estou na família errada, no tempo errado, com as pessoas erradas, pode ter certeza que o único erro que tem aí é o seu pensamento. Que você está na família certa, no tempo certo, com as pessoas certas. Por quê? Porque aquilo que uniu este processo reencarnatório foram seus débitos do passado e seus aprendizados para o presente e a preparação para o futuro. Então, por que o Espírito lá pede para nascer entre pessoas de má vida? Ele responde assim: é necessário que ele seja colocado no meio
onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Então, se você está inconformado com sua família, no meio que você vive, ali é a aprovação que o seu espírito precisa, porque ali tem as tentações que ainda você é frágil. O que fazer então? Seja diferente, modifique-se, transforme-se. Compreende isso? Não tenha medo. Isso não vai dizer que você está amando menos ou mais. Não. Isso está dizendo que você está evoluindo. O amor não entra nessa condição. Você pode continuar amando seus pais, talvez muito mais, mas deixando de fazer as coisas erradas que ele faz. Olha, e se tem uma das coisas mais interessantes que nós estamos vendo nessa geração que de 2000 para cá, disse que é a única geração que está caminhando a serem piores do que os pais. Todas as gerações eram melhores do que seus pais. Mas essa geração de 2000 para cá, isso não sou eu que diz, né? Só estou repetindo, é a geração de pessoas cada vez mais frágeis. Tem uma capacidade intelectual, mas a capacidade intelectual é para a autodestruição. Então são a geração que cria-se a dependência, a fraqueza, a desarmonia, a fragilidade emocional, o desequilíbrio psicológico. Nunca tomaram-se tanto medicamento com tanta pouca idade como agora. Hoje a gente ouve falar com criança de 4, 6 anos, 8 anos com depressão. Na minha época eu não sabia nem o que era depressão, eu sabia o que era cabo de inchada. Hoje criancinhas faz tratamento psicológico, psicoterápico. Na minha época só existia um psicólogo. Ele ficava atrás da porta. Ele chamava Pinhola. Ninguém queria conversar com esse psicólogo. E olha que a gente respeitava ele de uma forma tremenda, hein? Era um respeito muito grande. Menino, não faz isso, senão eu pego a Pinhola. Você não fazia mesmo, não é? Então nós estamos hoje vivendo uma situação muito complexa sobre essa questão da ilusão. Está enfraquecendo, a humanidade está enfraquecendo, trocando a realidade por ilusões, trocando efeitos para cobrir causas. Há uma grande indústria que fomenta tudo isso. Solucionar os problemas emocionais e psíquicos sobre a luz da verdade, da eternidade, não entra, não que não possa tomar medicamento, mas não entra medicamento nessas decisões. O medicamento ele tem que ser o paliativo, ele não pode ser a solução. Fazer um tratamento psicológico é grandioso, mas ter uma conversa sincera dentro do lar é muito melhor ainda. Compreender a capacidade de tolerar a capacidade de dizer a verdade, mesmo que ela ofenda, machuque, mas não nos momentos de brigas, de conflitos, mas no momento de conversar. Porque nós estamos no meio que é necessário para o nosso desenvolvimento. Então não está tendo desenvolvimento aqueles que trocam o diálogo por comprimidos, aqueles que trocam a educação por celular, aqueles que trocam, o companheirismo por presentes ou por agressividades. Isso não está desenvolvendo ali o motivo que os trouxeram à face da terra. Ele continua.
Se não houvesse pessoas de má vida sobre a terra, o espírito não poderia, pois, aí encontrar meio adequado para certas provas? Então, se não acabar as pessoas ruins, os espíritos que são ruins não tem como vir à terra, ele responde assim, ó, se não houvesse pessoas de má vida sobre a terra, o espírito não poderia, pois, aí encontrar meios, meio adequados a certas provas. Precisar-se-ia lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazei que, em breve, o mesmo ocorra sobre a terra. Se você vive num mundo onde está fomentando as ilusões da vida, se você para com as ilusões da vida, aquele mundo já não te pertence mais. Você não está mais envolto naquelas situações que levará ou está levando a grandes males. E você será um instrumento com amor e por amor a exemplificar o caminho que aqueles lá se encontram na ilusão e você ajudará eles. Isso chama amar. Isso chama amor. Eu gosto de dar um exemplo muito simples. Olha, se não fosse pela coragem dos nossos antepassados, até hoje nós estávamos na África. Foi a coragem de nossos antepassados que tiraram nós do núcleo da África e que fez o progresso da humanidade. Senão nós estávamos lá até hoje correndo atrás de etílope, com um pedaço de porrete na mão para poder comer a carne. Mas não, eles foram ali dividindo as tribos, apartando costumes, modificando, caminhando, evoluindo, desenvolvendo. Não tenha medo de desenvolver, não tenha medo da sua família achar que você está abandonando eles. Não, você não está abandonando. Quando uma pessoa vai para um país distante trabalhar e ganhar muito dinheiro, né? Essa é a proposta. Ele está indo e está abandonando a família, ou está desprezando, está odiando? Não. Ele está querendo melhorar financeiramente. Pelo contrário, né? Aí eu acredito, ele está trocando o amor da família por questões materiais. Né? Então não tenha medo. E nós estamos num momento tão delicado que se chama-se transição. Por que os conflitos que estão dentro da tua cabeça, da minha, da nossa? Por que os conflitos emocionais? Por que os conflitos de diálogo? Por que os conflitos entre certo e errado? Por que os conflitos entre vício e ser saudável? Porque entre viver e nos matar com as escolhas dos prazeres que escolhemos. Muita gente quer viver e busca prazeres que está matando ele, ao invés de buscar o prazer que vai fazer que teu corpo melhore, que cresça. Até as próprias religiões fomentaram estes costumes que é contra a natureza humana e contra as leis de Deus. Compreende? Fomenta, isto é proibido, isto é pecado, sendo que é da própria natureza, da condição humana. E aí nós criamos hábitos, costumes, e depois vê que aquilo está massacrando, aí não acredita mais na religião e despreza as leis naturais de Deus e fomenta sobre as escolhas a autodestruição. É a juventude que está vindo desses últimos 30, 40 anos para cá, fomentando a autodestruição, esquecendo que ele é um espírito eterno. E que depois ele terá que retornar em meios mais difíceis ainda para reparar aquilo que ele não aprendeu no meio que ele estava. O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações, deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc. Certamente que não. Pois sabe que há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas, mas aquele que se deixa arrastar por um mau caminho, corre todos os perigos deste caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza
e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas estas tendências. Uma das coisas muito importantes que às vezes a gente tem uma bengala de desculpa, é que diz assim, olha, eu escolhi esse caminho, mas é porque eu precisava passar por essas provações. Precisava? Não, você não precisava. Ah, eu precisava sofrer isso. Não, você não precisava. É porque você escolheu um caminho tortuoso. Quando diz aqui que o Espírito precisava passar por todas as dores e provações, ele diz, não precisa. Porque o Espírito que é obediente, é por isso que hoje nós temos uma capacidade intelectual avantajada para prever os acontecimentos. Então, se a gente obedecer, nós não sofreremos tanto quanto aqueles que são desobedientes. Compreende isso? Nós temos uma mania de colocar desculpa nas nossas escolhas erradas e dizer, olha, foi bom eu ter feito isso, porque eu sofri muito, mas aprendi muito. Você se desculpou pela escolha errada que você fez. Então não aprendeu a lição. Olha, infelizmente, assim é um pensamento altruísta e verdadeiro, acredito. Olha, infelizmente eu fiz uma escolha ruim, sofri muito. Sofri muito, perdi muito tempo na dor e no sofrimento, pois eu poderia estar melhorando e ajudando muitas pessoas. Porque a dor transforma, mas é a decisão que modifica a nossa alma. Quantos sofrem reclamando? Então a dor, ela não traz uma consequência de transformação grandiosa se existe a reclamação. E não existe o arrependimento e não reconheça que fez escolhas ruins. Fiz escolhas ruins. Ó, Jesus, me ajude para que eu tenha o discernimento de fazer escolhas melhores que não leve a fazer muito mal a outrem e nem a mim mesmo. Essa é a grandiosa capacidade que nós nos encontramos hoje. E essa é a proposta que Cristo trouxe. E é isso que o Espiritismo abraça. O Espiritismo não proíbe nada a ninguém. O Espiritismo não proíbe. Eu sou livre para fazer qualquer coisa. Só que eu tenho o conhecimento e o entendimento de que coisas que eu fizer fará mal a mim. Então eu vou fazê-la só se eu gostar de sofrer, só se eu for masoquista. Isso a humanidade hoje está abraçando, mas com desculpismos. Não encontra a luz da verdade em si, e aí se não encontra, não há modificação, apenas desculpas. A grandeza da capacidade racional é interpretar a verdade. Mas só que nós estamos usando ela para arrumar desculpas. Está compreendendo isso? E no processo de desculpas, nós vamos falindo e sofrendo cada vez mais. E quando mais sofremos, mais medicamentos nós temos que tomar para suprir as nossas escolhas errôneas e a nossa falta de capacidade de transformação. Isso está aliado à desculpa. Veja só, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o ponto de vista. Lá no finalzinho do item 6 e no item 7 diz assim: Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos, mas sim o abuso que deles se faça em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que se deve acautelar,
os que ouvem estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Olha, uma das coisas que nós temos que entender é que a morte não existe e a terra é um espaço onde nosso espírito vive por determinado tempo. Nós não somos daqui e não ficaremos aqui. Há muitas moradas na casa do Pai. E é uma delas que nós estamos conquistando a cada vez que nós nascemos e vivemos aqui na carne. Reportar tudo o que fazemos à nossa consciência eterna é o primeiro passo. Deus não condena nenhum tipo de expressão religiosa, Deus não condena nenhum prazer. Está dito aqui. Mas desde que aquele prazer não aprisione tua alma. Está compreendendo isso? Está compreendendo isso? Nas leis da saúde, da medicina, diz-se que tudo é medicamento ou é veneno, depende da proporção. Não é? Tudo é medicamento ou veneno, depende do tanto que usa. Compreende isso? Reporte a Deus, entendendo que tudo é lícito, mas pouco me convém. Antes de tomar decisões de tudo aquilo que você vai fazer, pensa nas consequências que aquilo trará à tua alma. Você ficará aprisionado, tua alma estará aprisionada ali por um período, pelaquela decisão momentânea, por uma passagem momentânea, numa caminhada da tua existência terrena. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Ao passo que aquele que crê na vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. Olha, quantos desesperos está tendo a humanidade por não limitar seus desejos, por não limitar as suas vontades, pois não entender as consequências ou não aceitar as consequências das suas escolhas. Quantos pais vê seus filhos sofrerem por falta de ser pai, por determinar ali as obrigações de pai para com filho e de filho para com pai? Quantos? Depois amarga ali em leitos de hospitais, amarga em beiradas de cama, vendo teu filho ou tua filha sofrer. Quantos? Quantas brigas e dissensões familiares por coisas passageiras que hoje talvez tenham uma importância financeira muito grande para você, mas que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos não terá mais. Não valerá mais nada. Sabe por quê? Porque todas as coisas materiais, elas acabam, diluem e não pertencem a ninguém, nem a você e nem a outra parte que pode estar ali, os conflitos. Mas o amor e a fraternidade são eternos e perenes. Aí briga-se por uma questão material e esquece que os dois espíritos do conflito sobreviverão à matéria. Acabará-se, chegará um momento que aquelas coisas materiais não terão mais nenhum valor para os dois. Mas os dois ainda estarão ligados, juntos. E aí? Como vai ser? Remorso? Ódios? Vinganças? Brigas? Obsessões? E tantas tragédias que estamos vendo aí, tanto no mundo dos espíritos quanto no mundo da carne, renascem
como inimigos ferrenhos dentro da própria casa? Fomentam a discórdia, a briga? Por nada, sem motivo? Quantas crianças olham para os pais e dizem, eu te odeio? O que está falando isso? É aquela criança que não tem noção ainda da realidade? Ainda não teve nenhum motivo para odiar o pai ou a mãe? Ou são frutos da vivência da vida passada? Ou são frutos reminiscentes de escolhas errôneas do passado, que fizeram os dois nascerem nessa encarnação juntos para lapidar as brigas materiais de um passado distante? Olha, é um momento muito grande para que a gente dê uma sacudida e desperte e fala, poxa, quero acordar. Eu quero entender essa realidade, essa verdade. Sou um espírito eterno. Eu já tive outros corpos em outras vidas. Hoje estou nesse. E quando este chegar ao término da sua força física, meu espírito continuará a jornada eterna. E todas as pessoas que eu encontrei, se tiver um rastro de energia que liga na maldade, eles estarão aprisionados. Estaremos juntos. Então não posso deixar nada de um dia para o outro, tem que solucionar tudo hoje com amor e carinho. Eu tenho que perdoar, resignar, aprender a tolerar. Uma das capacidades fantásticas é aprender a perder. Porque aquele que não aprende a perder, ele sempre quer guerrear, fomentar confusão, brigas, guerras, porque ele não quer perder, ele quer, a última palavra é dele, ele não perde nenhuma demanda, ele não quer perder nenhum conflito, ele não quer perder nenhum objeto. Aí fomenta crises e brigas que vão ficando aprisionados um ao outro, dor e sofrimento para a eternidade. O Espiritismo alarga o pensamento do homem e abre novos horizontes. Mostra-nos que esta vida é apenas um elo do conjunto de grandiosidade e harmonia da obra do Criador. Olha que extraordinário, o Espiritismo abre nossa mente. Não estou falando, se você não é espírita ou só é simpatizante, estou falando para você ser espírita, para que você conheça a sua existência. E qual religião vai te dar toda essa capacidade de conhecimento de vidas passadas, presente e futura? Qual? Então estude as leis sagradas de Deus. O Espiritismo é o estudo das leis naturais de Deus. O Espiritismo é uma ciência que comprova as relações entre o mundo da matéria e espiritual, entre o espiritual e a da matéria. Ela é uma religião fantástica que nos dá... O que é religião? Religião é religação, é ligar criatura-criador. Qual religião que você abraçou como sendo a principal na tua vida? Ela abraça você ao Criador em toda a pureza e toda a grandiosidade? Se não, então você está lutando contra você mesmo. Em uma religião que está fomentando a você mais dor e sofrimento daqui a um tempo, no futuro, se não tiver agora. Quantas religiões nos aprisionam a espíritos inferiores, fazendo pactos, rituais, fanatismos. Isso é de Deus? Não. Então a religião é religação, criatura-criador, ligar a criatura ao Criador. E como se liga a criatura ao Criador? Ligando criatura à criatura. O Criador é no irmão que está convivendo com você. O Criador é naquele que titula seu inimigo. O Criador está nele. A fagulha de Deus está naquele que e titulou seu inimigo. Então tem que reconciliar com o teu inimigo. Não foi isso que Jesus ensinou? Quando ele resumiu
o Velho Testamento, as leis mosaicas, quando ele resumiu todas as profecias, quando ele resumiu todos os ensinamentos proféticos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele deu-nos o sentido de religião e de religiosidade. Aquela religião que não fomenta, que não abraça esse princípio básico, ela está fazendo seus fiéis a sofrer no futuro. A religião que separa os filhos do mesmo Deus é uma religião humana, materialista e momentista. Então, o Espiritismo, além da ciência de comprovar vida após vida, reencarnações passadas, só não acredita quem não quer. E quem não quer? É quem está abraçado no seu comodismo, no seu orgulho, na preguiça espiritual. Me perdoe se você se sentir ofendido. Está abraçado na sua presunção, no seu ego. Está abraçado ali no ego, ou abraçado no fanatismo. Você sabe que o fanatismo é uma das piores situações do homem. Ele é acima do orgulho, eu acredito. O orgulhoso ainda, ele pode transformar seu orgulho em situações de melhora para a humanidade. E o fanatismo? O fanatismo é só destruição. O fanatismo se prende e não permite opinião de ninguém. Não permite expressão nenhuma contrária à sua. O fanatismo joga bomba, mata, estraçalha. O fanatismo põe a cruz no peito e mata o irmão, filho do mesmo pai. O fanatismo mata seu próprio pai biológico, sua mãe. Isso nós vimos aí na história da humanidade. O Espiritismo nos fomenta essa luz sagrada sobre a verdade. Não estou dizendo para você ser espírita, mas conhecer os fundamentos da sua vida, da sua existência, que só o Espiritismo pode te ofertar em plenitude. Então, ele é uma ciência, ele é uma religião, e aí transforma em quê? Numa filosofia de vida. Esse é o tríplice alicerce dessa doutrina maravilhosa. Sem rituais, sem pactos, sem dependência, sem ser escravo de espírito. Sem ser escravo de espírito, encarnado ou desencarnado. Sem ser escravo do líder religioso, do pastor, do papa, do pai de santo, não importa, do rabi, não importa. Ele é seu instrutor, mas ele não é dono de você. Uma das coisas que eu mais gosto é entender que eu não posso depender de ninguém, mas eu preciso de todo mundo. Então, as religiões materialistas, ela faz a dependência do fiel. Teve uma vez que aqui chegou um homem como trabalhador, primeiro como tratamento, depois simpatizante, depois pediu para fazer parte dos trabalhos da casa, e assim é o Espiritismo, a gente vai conquistando os direitos, até o dia você ser um dirigente, você montar um centro para você. É assim que funciona, funcionou comigo, funciona com todo mundo. Chega na casa como um paciente, precisando de ajuda, e depois você vai sendo simpatizante, e depois participante, e assim por diante. Eu achava interessante, ele me ligava, num domingo de manhã, seu Geraldo, eu posso fazer isso e isso? Olha, mas claro que você pode, por quê? Ele me pedia para fazer alguma coisa no domingo, me ligava pedindo. Aí um dia ele disse, não, seu Geraldo, é porque eu fui católico, ortodoxo por 30 anos, e a gente tem que pedir para o padre.
para fazer as coisas no domingo, porque domingo não é só com a autorização do padre. Eu dizia, não, meu pai, se eu vou trabalhar no domingo, se o padre não autorizasse, eu não trabalhava. Eu falei, então você está lascado comigo. Porque para mim não existe domingo nem segunda-feira. Para mim existe saúde e trabalho. Enquanto existem esses dois, a gente está fazendo, não é? Então, olha só, isso é uma dependência. Isso é lá do passado, quando Jesus foi curar no sábado, aí, né, Jesus foi salvar uma pessoa no sábado, né? E aí disseram para ele que ele não poderia. Porque a convenção religiosa não permitia, os costumes, os dogmas religiosos daquela época não diziam que não podia. Jesus falou assim para eles, falou, olha, se o seu melhor animal, o animal mais caro que você tem, né, naquela época era no dia de sábado, né? Se o seu melhor animal, ou aquele animal mais caro que você mais gosta, cair num buraco no sábado, você só tira ele no domingo? Não, tiro na hora. Falei, então, se você pode tirar um animal, por que não pode curar uma pessoa? Compreende isso? Isso foi Jesus que ensinou. O Espiritismo é a vivência dos ensinamentos de Jesus, então ele vai dar-nos uma filosofia de vida. Aí você diz, olha, mas eu não posso beber? Pode, você pode beber. Posso beber pinga? Pode, você pode beber qualquer coisa que você quiser. Mas ela te faz mal? Faz. Então você não deve. Está entendendo? Eu posso comer carne vermelha? Pode. Você pode comer um boi se você der conta. Mas ele faz mal para você? Faz. Então não deve. Eu mesmo não posso comer carne vermelha. Eu larguei de comer carne vermelha antes de ser espírita. Muita gente pergunta, você não come carne vermelha porque você é espírita? Não. Aí, para não delongar, eu digo, olha, na mediunidade não se deve comer carne vermelha, né? Na mediunidade vivida santamente, tá, gente? Porque tem lugar aí que mata meia dúzia de galinha para comer carne num trabalho espiritual, né? Eu estou falando galinha porque eu estou sendo bonzinho, porque é de bode para cima, né? Mas lá é uma convenção material entre um médium e um espírito. Não é religiosidade. É materialidade obsessiva. Me perdoe se alguém se tinha ofendido aí, por favor. Tanto é que muitos espíritos fazem o médium beber, usar situações que na Terra já sabe que é prejudicial. E aí cria-se um fanatismo religioso ou um hipnotismo obsessivo religioso que o médium e o espírito convivem naquele processo de desequilíbrio moral e vício material. O Espiritismo, então, nos faculta essa luz dessa verdade, porque ele vem mostrar para nós o caminho que Jesus nos ensinou. Está compreendendo isso? Como se ela fosse o único e frágil eixo do seu futuro para a eternidade. Mostra os laços que nos unem todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que parecia ser inexplicável. Se apenas considerarmos um único ponto de vista, é este o conjunto de conhecimentos que os homens no tempo do Cristo não podiam entender. E foi por isso que reservou o seu conhecimento para mais tarde. Olha, naquela época não poderiam compreender essa luz sagrada que nós temos hoje, com a capacidade de interpretar que nós já tivemos outras vidas, outros corpos, estamos aqui, caminharemos para outra vida, além dessa matéria. Hoje nós sabemos as dimensões
Nós estamos na terceira dimensão, já passamos pela primeira, pela segunda, estamos na terceira, estamos caminhando para a quarta dimensão. A quarta dimensão é a dimensão do pensamento, é a dimensão do espírito. Nossos olhos já descortina ver a quarta dimensão quando você vê um vulto, quando você sente um espírito que está perto de você. Você quer ver ele, mas você não vê, porque esses olhos só vê até a terceira dimensão. Mas a tua mente, já começando a desenvolver, já percebe a quarta dimensão, que é aquilo que está além dessa matéria. Compreende? Nós sabemos que nós todos somos irmãos, todos somos filhos do Pai. Então eu não posso magoar, ter raiva, ódio, vingar, machucar outra pessoa, porque se eu machucar outra pessoa, eu estou machucando quem? Deus. E se eu estou machucando Deus, eu estou machucando quem? A mim. Então sabe, é essa expressão grandiosa que nós hoje estamos compreendendo e já podemos abraçá-la, mas muitos, vendo a verdade, renegam. Aí nós caímos para aquela verdade de Jesus Cristo, quando disse que esse povo me honra com os lábios, mas que seu coração está cheio de iniquidade. Ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrereis? Bem profetizou Isaías. Isaías viveu 800 anos antes de Cristo. Então, olha só, essas pessoas que enxergam essa verdade, está quase 3.000 anos aprisionado numa forma, de uma concepção, de ponto de vista de hábitos ou, me perdoe, de fanatismo. Aprisionados mais no ritual da matéria do que na grandeza das percepções espirituais que já possui. Compreende isso? Está compreendendo isso? É a mesma coisa de você dizer assim, olha, eu vou dar um exemplo muito simples. Tem uma pessoa lá em São Paulo, você deve R$500 para ela. E você pega e fala assim, nossa, eu tenho que ir lá em São Paulo levar esse R$500 para essa pessoa. Mas a passagem fica mais cara do que os R$500 que eu vou levar. Eu vou de bicicleta. Vou de bicicleta. E vai levar os R$500 para a pessoa. Gasta dias, semanas, até mês, perdendo sua vida, sua saúde, correndo risco, para ir lá e pagar os R$500. Aí a hora que você volta, o outro fala assim, você tem celular? Tem. Você tem conta? Tem. O outro tem. Por que você não passou o Pix? Nós estamos aprisionados, muitos estão aprisionados desse processo. Está enxergando as luzes sagradas de Jesus Cristo, mas aprisionado ao Velho Testamento, que foi a parte humana inserida lá no Velho Testamento. Muitos estão aprisionados na fé religiosa, materialista, aprisionados nos rituais. Ah, eu gosto de ficar doidão? Ué, então eu vou lá abraçar aquela religião que usa droga, que usa o chá de cogumelo, que usa o epadu, que usa lá o yasha, como é que chama aquele trem lá? Yasca, né? Como é que é? Ayahuasca. Você já tomou, não? Você está entendendo? A folha lá loucando, o cara faz e fica doidão. Eu não sei como é que é, não sei falar nem o nome. Eu sei que são das lides do xamã. Sim, tá bom, xamã, bacana. Xamã foi uma grande civilização. Hoje muitos deles se transformaram em quê? Feiticeiro. Que faz trabalho, que cobra, que vende. Nós já atendi uma bruxa xamã aqui, fez tratamento aqui 3 meses. Estava ficando doida. Estava ficando doidona. Eu falei, mas fica mesmo tomando aquele chá aí, né? Quem que não fica? É? Eu já sou doido por natureza. Já pensou se eu tomar um chá desse? Aí eu vou ficar doidão mesmo. Né? Não dá.
Então, sabe, nós estamos assim, numa era tecnológica, numa era espiritual, numa era fantástica do conhecimento e aprisionados nos costumes. Você sabe como, né, para encerrar, você sabe como que mais ou menos que está acontecendo conosco, grande parte da humanidade? Tem um galinheiro. Lá tem as galinhas, os pintainhos. Tem mamãe galinha, papai galo, né? E aí, pega um filhote de uma águia e põe junto com os pintainhos. E aí aquela águia vai aprender a ciscar, né? E vai criar o hábito das galinhas. Aí ela cresce, fica grandona, muito maior do que... Mas olha para cima, vê as irmãzinhas dela voando, mas olha para as outras... Fala assim, não, mas eu aprendi assim, eu vou continuar fazendo isso. Mas ela é águia. Está entendendo? Você é uma águia. Quando Jesus Cristo disse assim, olha, vós sois luzes, vós sois Deus, Ele te deu a capacidade, deu a mim a capacidade do infinito. Ele falou, olha, o poder está dentro de você, mas o poder não está aprisionado em religiões, não está em ritual, não está num chá que você fica doidão para ter percepções extrasensoriais. Não, fecha os olhos, reza, você vai ter percepções extrasensoriais sem tomar um chazão, um trem doidão, uma cachaça ou aquilo que... né? Não, tá, o poder nasce de dentro para fora. Então olha a pessoa gigante que você abre tuas asas, você é uma águia, abre essas asas e voa, largue de viver no galinheiro aprisionado. O que está te prendendo? Quem está te prendendo? Você pode dizer, é meu marido. Você pode dizer, é uma carteira de cigarro, que eu sou escravo. Eu pode dizer, é um litro de 51, é um carotinho. É uma erva, é uma religião que eu estou aprisionado. Não, não. Nada disso está te aprisionando. O que está te aprisionando? Você. Você que está te aprisionando. As convenções do mundo, o jogo colocou a águia, filhotinho de águia lá e falou assim, ó, você é um pintainho. Na hora que você crescer, você vai ser um galo ou uma galinha, tá bom? É? Aí te limitou. Mas aí agora você já cresceu, agora você já sabe olhar no espelho. Você já sabe olhar no espelho da tua alma e dizer, eu sou filho de Deus. O universo é pequeno para que eu possa conquistar, porque eu sou luz. O luz viaja a 350 mil quilômetros por segundo. Então eu sou luz. Eu posso percorrer o universo inteiro. Para isso eu tenho que desenvolver a capacidade. Para isso eu tenho que libertar-me da presunção e da escravização que me aprisiona. Isso são decisões e começa a dar passos lentos. Porque se assim você não fizer, você terá a presunção e vai cair lá naquele sonho de Ícaro. Você vai construir asas de cera. Queria liberdade, quer voar, constrói as asas de cera e você bate asa e você vai voar. Você vai voar, mas as asas são de cera. E quanto mais alto você voa, mais o sol esquenta, mais o sol esquenta, mais as asas derretem. E você vai cair, porque você construiu o seu crescimento, o seu voo em cima da presunção. Em cima do orgulho, em cima de uma falsa ilusão. É isso que está acontecendo na humanidade, dando as asas de Ícaro para a humanidade, para os fiéis. O que você está construindo? Qual o habitat que você está? Faça daquele habitat o melhor local de vida. Ah, mas as pessoas são ruins. Não. Você é o quê? Se as pessoas são ruins, você é ótima porque está lá? Não, porque ainda tem coisas ruins dentro de você. Então melhore aquilo que te incomoda nos outros, melhore em você, melhore a tolerância, melhore o amor, melhore o perdão, melhore a caridade, a fraternidade. Porque chegará um momento, quando você estiver melhor e nada disso estiver dentro de você, você não estará algemado àquelas pessoas. Você pode visitá-las, mas você não estará aprisionado a elas.
Isso é marido, mulher, esposa, casal, marido. Qualquer coisa, pai, mãe, filho, tio, não importa. Porque todas essas ligações, elas são ligações materiais. Aqui, ó, na matéria. Porque, na verdade, todos nós somos irmãos uns dos outros. Entende isso? Somos irmãos. Espírito é assexuado, ele não tem sexo. Então, no processo evolutivo, quando chegarmos aos parâmetros superiores, os mundos felizes, todos nós somos irmãos. Lá não tem distinção, não tem maldade. Estaremos felizes na convivência diária com todos. E podendo andar e caminhar por todo o universo. Sem algemas. Olha que coisa linda. Isso não dá esperança? Isso não dá vontade de mudar tudo dentro de nós? Isso não dá vontade de libertar nossa alma? De parar de reclamar, de parar agradecer cada dor, cada sofrimento, cada pessoa difícil ao nosso redor? Fala, obrigado, você está trabalhando algo de bom dentro de mim, te amo, eu te perdoo. Dá vontade de dar um tapa na cara, mas agora eu estou, Mas como eu estou transformado, Como eu resolvi transformar, eu não vou te bater, mas só deu vontade. Mas chegará um dia que eu não vai dar vontade mais, Você compreendeu aí? São passos para a evolução. Não negue a você encontra com a pessoa e fala, nossa, aquela pessoa te perturba, você fala, não tenho nada não, tranquilo, eu tolero. Tudo bem, você está tranquilo, você tolera, mas fala, se você tiver, fala assim, mas eu estou na vontade de dar um murro na sua cara, que você não tem noção. Mas como agora eu mudei meus hábitos, meus caminhos, eu sou cristão, vou te dar um abraço. Meu Deus, olha, estou tentando te amar. Mas não cutuca muito aí não, porque ainda eu tenho um pedacinho, uma ferida lá dentro que se ela subir aí pronto, desanda tudo. Aí eu vou destruir. Isso é igual o vício lá, ó. Você para de fumar, Aí você está lá vencendo, dia após dia sem fumar. Aí chega um amigo e te traz um cigarro. Aí você fala, meu filho, que palhaçada é essa? Poxa, você não está sabendo que eu estou lutando contra o vício? Você traz isso aí para mim, você é meu amigo? Não, você está sendo o pior inimigo da minha vida, velho. Eu estou doido para fumar. Eu larguei de fumar, eu não fumo mais, mas você traz um cigarro para mim? Por que você não trouxe uma água frutificada do Evangelho de Jesus Cristo? Ou a palavra falar assim, olha meu amigo, eu estou com inveja de você porque você tem tantos dias sem fumar e eu não dou conta de ficar nem uma hora. Esse é um amigo. Aí você pega e fala assim, olha, por que você está fazendo isso comigo? Faz não, vai embora. Se você quiser trazer um auxílio para mim, você traz, mas não, agora você está sendo meu inimigo. Você está compreendendo? É assim, nós temos que reconhecer em nós as nossas fraquezas. Quando você reconhece a sua fraqueza, você se transforma no homem forte. Está compreendendo? É assim que Cristo pede para nós. Reconheça as suas fraquezas, pedindo ao Pai que tudo que você pedir com sinceridade no teu coração, Ele te dará. Sinceridade no coração. Tudo Ele te dará. Você assistiu lá a Era do Gelo, lá, que o mamute pensava que era uma doninha lá? Você viu lá? Você viu lá? O mamutão lá pensava que era aquele... Não sei se é doninha lá, mas um animalzinho que dormia pendurado no rabo, com o rabo no galho lá. E o mamutão lá de 3 toneladas, Enquanto ele acreditava, o galho não quebrava, não era? Mas quando ele descobriu que ele era um mamute, ele foi fazer o galho quebrou, ele caiu de cabeça no chão. É isso. Então, enquanto nós estamos com a ilusão, as coisas não quebram ao nosso redor, porque nós não vemos ela quebrar. Mas a hora que nós sai a parte hipnótica, é a hora que a dor aparece. Então nós temos que acreditar. É terrível. É terrível, terrível. Agora imagina quem vive. Se de presenciar é terrível, imagina quem está vivendo na situação. É um aprisionamento, Põe o nome deles no caderno de oração, Vamos orar por eles. São pessoas que eu tenho certeza que são fantásticas, estão tentando se encontrar. Vamos orar por eles, isso aí vai ser liberto, eu tenho certeza. Olha, me perdoe, mas 3 minutinhos.
Olha, vocês não têm noção do poder de uma água fluida. Não tem noção. Não tem noção do poder de um nome nesse caderno. Nós oramos, atendemos, nome por nome. Sabe? 1 ano fica esse caderno aqui dentro dessa casa. 1 ano. No último sábado de junho, nós queimamos todos. Mas fica 1 ano aqui nós oramos por cada nome que tem nesse caderno. Uma vez, um pessoal fez tratamento aqui, um homem e uma mulher, casal. Ele caía duro assim, com ataque de epilepsia, obsessivo. Não era enfermidade. Ele tinha passado por terreiros e lá ele tinha sido muito violento com os espíritos inferiores. E depois esses espíritos encontrou o caminho de envolver seu campo psíquico. E então ele dava ataque de epilepsia onde ele estava ali, em corporações, né? E um dia os dois, né, já melhorados, tal, né, ele e a esposa dele, estava na casa deles lá e um pampeiro lá fora. E aí era uma vizinha grudada no cabelo do outro e rasgando a roupa e tal. E a mulher dele entrou no meio, apanhou, ficou sem um pedaço da roupa. Ele entrou, foi unhado, chutado, mordido. E aí a mulher dele falou assim, como é que eu vou separar essas duas? Ela lembrou, a água fluidificada do seu Geraldo. Ela disse que entrou lá dentro, pegou a garrafinha, chegou e jogou nas duas, uma saiu correndo para um lado, outra para o outro. Eu falei, essa eu não sabia dessa água. Mas disse você, ela veio cá no outro dia contar, seu Geraldo do céu, você precisa de ver essa água do senhor. Eu falei, não, ela não é minha, ela é de Cristo. Você precisa de ver, a hora que eu joguei nas duas mulheres que já tinham me machucado e mostrou um unhado nela, né? Meu marido entrou e eles bateu neles e as duas engafiadas, rasgava a roupa e rolava no chão e puxava cabelo e mordia. Eu fui lá e joguei a água de uma vez. As mulheres olhou para mim com os olhos estatalados e uma correu para um lado, a outra correu para o outro. Eu falei, tá vendo, né, gente? Então, se tiver alguém brigando em casa, joga um copo d'água. Tá bom? Se a sua mulher estiver enjoada demais, você pega a água e fala assim, ó. E se o marido tiver, você olha para ele e fala assim, ó. Mulher não fala nada, mulher só faz assim. Mulher, né? Mulher assim, bem discreta, né? Ela manda tudo sem falar nada. Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa tarde tão fantástica, Senhor. Pelo teu amor, Senhor, que abastece nossa alma, cobre nosso espírito e sustenta nosso corpo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela dor. Obrigado, Senhor, por aqueles que titularam-se em trevas e conseguiram adentrar dentro das nossas fraquezas e fizeram-nos sofrer, mas foi este sofrimento que aqui nos trouxe, Senhor. Ó, Senhor, obrigado pelo lar e a família, por este corpo, pela vida, até às vezes achamos-a difícil, mas são essas dificuldades que fomentam, Senhor, a força para viver e sobreviver. Ó, Cristo Jesus, obrigado por esta casa que nos acolhe. Não pergunta de onde viemos e nem como viemos, Senhor, apenas acolhe-nos como o filho pródigo que retorna à casa do Pai. Obrigado, Senhor, pelos teus anjos amigos que derrama sobre nós a luz do teu amor e reconforta-nos, fortalecendo-nos, Senhor, dando-nos esperança, coragem, fé, resignação, Senhor. A resiliência que nos fortalece diante das adversidades da vida, Senhor, obrigado. E assim, Cristo Jesus, retornaremos ao nosso lar, fortalecidos e transformados. Clamamos apenas, Senhor, o teu amparo nos momentos mais difíceis, quando nos faltar a força de vontade. Estenda tuas mãos e levanta-nos, Senhor. Ó Cristo Jesus, em tuas mãos. Entregamos nossas vidas e assim, Senhor, oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Jesus. Esteja e fique em nós hoje e sempre, que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra, alguma expressão feriu ou magoou seu coração. Me perdoe. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Fiquem na paz de Deus.